conocer el arte de lo imprevisto. Como estamos no futebol no que respeita à democracia nascida da Revolução? Neste episódio, reflete sobre a evolução da liberdade de expressão, desde a de jogadores e treinadores, passando pelos adeptos, com um saltinho até à liberdade de imprensa. Ajudam-nos Pedro Muniz Lopes e Daniel Freire dos Santos. Oitavo episódio da série comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. A porcaria na federação dita pelo Carlos Queiroz em 1993 no relevado de San Siro era possível hoje? E as faixas dos estudantes de Coimbra no Jamor, em 1969, seriam à luz das leis atuais, tal como naquele tempo, um gesto subversivo de elevada complexidade na execução? Poderia aos olhos de hoje a mensagem política em defesa da autodeterminação de um povo, exibida por atletas ao festejar golos em 1999, eventualmente sancionada com uma multa? Ou talvez seja atualmente o António Silva no filme Leão da Estrela, nas bancadas de um Porto Sporting, a mandar bocas ao árbitro e ao adepto adversário sentado ao lado, uma das pessoas que não tem lugar no futebol porque afasta as famílias. De tempos a tempos, seja por causa dos limites do humor, ou porque na Assembleia da República alguém disse algo que originou indignação, ou ainda quando as redes sociais fazem valer as suas regras de conduta para banir este ou aquele, vem à tona o debate em torno da liberdade de expressão. Muitas vezes ignorando que em matéria de futebol faz tempo que parece existir uma democracia muito própria, uma espécie de Estado à parte dentro do Estado. A Constituição da República Portuguesa, no artigo 37.1, diz: todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. Mas, por outro lado, olhando os regulamentos das competições de futebol e os castigos que semanalmente lá constam, esse princípio parece distorcido, pelo menos aos olhos de um leigo no direito, como este que aqui vos fala. No que a multas diz respeito, vai tudo a eito, sejam treinadores, jogadores, dirigentes ou adeptos. Numa espécie de balanço da série de episódios comemorativos dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, é a intenção do Tom Madeira refletir sobre como estamos da democracia nascida da Revolução em diferentes matérias aplicadas ao futebol. Obviamente partindo de um ponto de vista próprio, quiçá preconceituoso, mas procurando escutar diferentes ângulos e opiniões. Começa-se pela liberdade de expressão e que evolução a mesma tem sentido. E antes de mais, para ajudar a relativizar aquilo que aqui se irá escutar, nomeadamente ao nível de responsabilidades ou capacidade de mudança, é talvez relevante começar pelo balanço. Porventura, um importante contributo para nos acompanhar como contexto para a conversa que se segue. É o Pedro Muniz Lopes, já lá vamos às apresentações, que nos deixa a reflexão. Os regulamentos são feitos pelos clubes. E isto acaba por ser uma coisa até meio típia dos jogos. Os clubes são aqueles que depois criticam os regulamentos quando se querem fazer valer deles. Mas muitas das vezes numa grande incoerência, porque esses regulamentos foram criados pelos próprios clubes, foram os clubes que criaram esses regulamentos. Portanto, nós precisamos de alguma maturidade da parte dos clubes, de arranjar assim um mínimo denominador comum, uma espécie de pacto de regime, vamos aceitar que isto... e também um bocadinho de amor à coerência, que é, a posteriori, não vir estar a dizer que aquilo que se fez e que se provou, e que se aprovou em termos expressos em deliberações, está mal feito. Portanto, os clubes também têm alguma... Isto tudo bonito depois falar dos órgãos que aplicam as multas, mas lá está, esses órgãos, essas pessoas dizem: não fomos nós que criámos os regulamentos, quem criámos os regulamentos foram os clubes. E, portanto, os clubes têm de ter maior apoio técnico, maior... aqui era muito complicado, depois continuámos a ver ética desportiva, claro, não é? Em vez de estarem exclusivamente a pensar em condicionar ou ter maior projeção, ou ter isto ou aquilo, ética desportiva, e aprovar melhores regulamentos, porque os regulamentos, eu acho que eu não tenho... Na parte das vezes o problema não é de quem aplica, porque quem aplica tem de aplicar aquilo que tem de ser aplicado, é de quem cria, e esse é um aspecto que eu acho que era importante.
Para ajudar a tentarmos ficar mais esclarecidos sobre o tema e as dúvidas que dele resultam, tiveram a gentileza de aceitar o convite Pedro Muniz Lopes e Daniel Freire dos Santos. E é desde logo ao Pedro Muniz Lopes, professor, advogado, árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto, coautor, juntamente com Sara Azevedo, do artigo A Liberdade de Expressão no Contexto Desportivo, disponível online na revista eletrónica Direito Público, a quem pergunta em jeito de início de análise. Como convivem os direitos constitucionais com os regulamentos das competições que limitam o discurso de treinadores, jogadores ou adeptos? Podem os direitos fundamentais ser ultrapassados? Em nome do quê e em que momentos? Sim, a dada altura, e curvando perante os convidados, o episódio pode parecer um aluno irritante que passa a aula de dedo no ar a fazer perguntas. Deixem-me. Se calhar vou utilizar uma metáfora que é muito dada para explicar os direitos fundamentais, que é a seguinte metáfora: são trunfos contra a maioria. Vocês imaginam um jogo de cartas e se tu tens um direito fundamental a teu favor, tu tens o trunfo e, portanto, vais ganhar, mesmo que a outra carta tenha um valor superior, ou seja, que mais pessoas no Parlamento votem assim ou assado, tu tens o trunfo e, portanto, vais ganhar. Isto é muito importante para perceber o seguinte, ou melhor, deixa-me colocar em forma de questão. Os direitos fundamentais, então, são absolutos? Não. Eles existem até para ser limitados. Mas eles só podem ser limitados por outra carta de trunfo. Ou seja, isto é aquilo que nós, nos direitos fundamentais, chamamos não há limitações fantasma. Não há restrições fantasma. Imagina uma outra metáfora, imagina o mundo da física. Tu tens um corpo e esse corpo só pode ser restringido quando há outro corpo que o comprime. Tu não podes ter um corpo a ser restringido pelo vácuo. O que é que isto significa em termos jurídicos? Tu não podes ter limitações morais de direitos fundamentais, não podes ter limitações económicas de direitos fundamentais, não podes ter limitações sociais de direitos fundamentais. Só podes ter limitações de direitos fundamentais quando tens um outro direito fundamental a limitar ou um interesse constitucional objetivo. Segurança nacional, interesse constitucional, por exemplo, direito à honra, por exemplo, se for um outro direito fundamental. Uma vista de olhos pelos relatórios do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol dá-nos toda uma perspectiva sobre um certo policiamento da linguagem dos vários intervenientes do jogo. Mas, desde logo, será correto eu falar de policiamento da linguagem? Ou, no fundo, temos todos a liberdade de dizermos o que queremos, mas enfrentamos depois as consequências disso? Primeiro, uma coisa que eu acho que é interessante até para começar é que tudo isto é muito discutível. Ou seja, mesmo, como sabe, além do lado académico, sou árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto e há muitas correntes diversas. O que também é uma coisa interessante, mas pronto, nós vivemos numa sociedade pluralista, não tem toda a gente a mesma interpretação da Constituição, mas há claramente visões mais liberais e há visões mais restritivas. E mesmo nos tribunais, também é importante ter essa noção, há tribunais que normalmente são até os mais baixos da hierarquia neste momento, que são mais liberais, e o Supremo Tribunal Administrativo continua a ter uma visão mais conservadora da liberdade de expressão, ou seja, mais limitativa da liberdade de expressão. Relativamente àquilo que estavas a colocar, à questão que estavas a colocar, é verdade, aliás até é interessante, fazendo esta ligação ao 25 de Abril, antes da questão do futebol, na Constituição de 33, a anterior a de 76, os direitos fundamentais valiam na medida da lei. Ou seja, não eram trunfos contra a maioria, eram subordinados à maioria. A maioria, naturalmente sabemos que era uma maioria orgânica, não era provavelmente uma maioria pluralista ou democrática. E, portanto, eles viviam na medida do tolerado pela lei. Depois de 76, os direitos fundamentais condicionam a lei. Ou seja, a lógica não é de que maneira é que um regulamento disciplinar da Liga ou da Federação Portuguesa de Futebol limita o direito fundamental, o direito fundamental limita o regulamento disciplinar da Liga. Então, a grande questão, e a mais complicada de perceber os direitos fundamentais, é então como é que alguma vez um regulamento vai limitar o direito fundamental? A resposta não é simples, mas tentando colocar de uma maneira simples, é em nome de outro direito fundamental. Ou seja, o regulamento vai ser uma espécie de mediador entre dois direitos fundamentais que estão à bulha num patamar superior, porque eles estão todos em conflito. A nossa Constituição está toda em conflito. O direito à liberdade de expressão está em conflito com o direito à honra, o livre desenvolvimento da personalidade está em conflito com
não utilização, não criação de associações fascistas ou militarizadas. Portanto, eles estão todos em conflito e a grande questão é uma questão de traçar o ponto ótimo entre o que deve prevalecer e o que deve ser sacrificado. Em entrevista à Rádio Universidade do Minho, em agosto de 2022, o árbitro João Pinheiro afirmou que, para si, alguém dizer que é um mau árbitro, incompetente, que não acerta ou não vê nada, é normal. Contudo, dizer que é corrupto, que faz as coisas de propósito para beneficiar um ao outro, isso incomoda. O artigo A Liberdade de Expressão no Contexto Esportivo, que Pedro Muniz Lopes assina com Sara Azevedo, faz também alusão a esta diferença entre juízos sobre imparcialidade versus competência e de que forma podem ou não ser ofensivos da honra ou dignidade. Estará aqui uma fronteira fácil de entender para os limites à liberdade de expressão? Há diferença entre a crítica de desempenho e a ofensa? Esse é o critério que eu e a Sara desenhámos, porque, por exemplo, dando como exemplo, e isto é público, podes ver decisões do Tribunal Arbitral do Desporto, há decisões que são muito, muito liberais, no sentido em que, enfim, até ali borderline injúrias não tem grande problema, e há decisões, normalmente mais próximas da defesa dos órgãos da Federação, da Liga, em que a questão coloca-se sempre, aliás, a questão coloca-se ao contrário, quer saber, é permitido dizer isto ou não? E eu isso não aceito porque a questão é sempre ao contrário, ou seja, por defeito é permitido, por causa do artigo 37 da Constituição, que a liberdade de exteriorização do pensamento, ponto. E, portanto, nós temos de ver sempre de que maneira é que há razão para limitar. E a razão para limitar vem sempre do outro direito fundamental. E, portanto, para te responder à questão, há dois pontos. Primeiro, dois pontos, lá está, discutíveis. Mas, primeiro, qual é o âmbito da liberdade de expressão? Há aqueles que, à partida, dizem logo eu não tenho direito a mentir. O que é falso. Isso é falso. Eu tenho direito a mentir, nos termos da Constituição. Não é bonito, não é moralmente bonito, mas eu tenho direito a mentir. Eu tenho direito a fazer tudo aquilo que não afeta um outro direito fundamental. Claro que não tenho direito a mentir se estiver a vender-te um esquema de pirâmide qualquer que depois te vou lesar em termos patrimoniais, porque aí é o teu direito de propriedade que está a ser lesado e, portanto, aí já não tenho direito a mentir. Eu tenho direito a ter uma opinião... Repara, vou-te dar dois exemplos. Tradicionalmente, um sportinguista entende que o Luizão fez falta sobre o Ricardo. Tem todo o direito a fazê-lo. Ou um português, enfim, depende, entende que o Abel Xavier tocou com a mão. Tem todo o direito a fazê-lo, perfeitamente. É verdade? Não interessa se é verdade. O critério deve ser, é minimamente verosímil. Se é minimamente verosímil, então não tem problema. É o chamado mercado de ideias. Nós estamos aqui, trocamos ideias e, aliás, esse é um aspecto muito importante. Portugal não se filia na mesma família constitucional, por exemplo, dos Estados Unidos da América, em que a liberdade de expressão é a âncora do sistema todo. Nós temos uma outra âncora que é a dignidade da pessoa humana. Mas ainda assim, a liberdade de expressão é absolutamente fundamental, porque se tu não tivesses, em termos muito simples, se não houvesse liberdade de expressão, o Galileu não tinha conseguido dizer o que disse e não tinha tido evolução científica. Portanto, a liberdade de expressão é precisamente muito importante porque tu não tens critério para dizer que as coisas estão erradas. Não deves à partida permiti-las e depois vamos vendo então como é que isso vai suceder. As multas aos treinadores por aquilo que se considerou excessos de linguagem são uma presença constante nos relatórios do Conselho de Disciplina. Um artigo do jornal Correio da Manhã, de dezembro de 2010, na altura focado no recorde do então treinador André Vilas-Boas, ao ter sido expulso 2 vezes no seu ano de estreia no banco, algo até então nunca visto, analisa o tema sobre uma interessante perspectiva. Diz o artigo que em toda a década de 80 registaram-se somente 4 treinadores expulsos, enquanto na primeira década do novo milénio o número já ia em 56. A análise estatística vai mais longe e entra mesmo pela observação aos castigos, estabelecendo uma ligação entre o número mais elevado de treinadores sancionados a norte, onde os excessos de linguagem são percepcionados como mais comuns, e os do sul. Sobre o rigor com que são sancionados os técnicos, socorro-me 2 exemplos. Em 2019, Abel Ferreira, na altura do Sporting de Braga, viu ser-lhe aplicada uma multa por gritar: "Onde é que a bola saiu, caralho?" No mesmo ano, José Mota, na altura a treinar o Aves, foi expulso por dizer: "Isto é uma vergonha, que merda é esta?" Volta ao tema que nos trouxe aqui. Sabendo que Portugal não está assim tão diferente do que acontece em competições em outras partes do globo, e eventualmente algumas até mais rigorosas,
Não existirá conflito entre excesso de linguagem e o direito à liberdade de expressão? Por isso é que, por exemplo, é impensável que nós tenhamos uma limitação, como acontece no caso da NBA, em que há determinado tipo de expressões que não podem ser utilizadas em função do prestígio da competição. Isto é a mesma coisa que eu dizer, vês a minha casa, mas não dizes mal daquela pessoa porque a minha família gosta muito daquela pessoa. E se disseres, então eu ponho-te na rua. Em Portugal isso não pode existir nunca. Isso não pode existir nunca. E eu diria que nós estamos mais próximos, para responder até à tua pergunta, mais próximos dos Estados Unidos do que o que devíamos estar. Eu acho que não está suficientemente claro nos regulamentos disciplinares, de competições, da federação, da liga, etc., o âmbito da liberdade de expressão. E eu gostava depois de dar também a sua visão oposta, porque isto a mim, em termos jurídicos, parece muito claro. São paternalistas, são muito limitativos. Repara, mesmo a questão das mensagens, enfim, de homenagens, de guerras em curso, de amigos que morreram, etc., como dá direito a cartão amarelo. Isto é uma espécie de antibiótico largo espectro. Proíbem-se essas porque se querem proibir outras que possam eventualmente ser uma situação fascista, outra coisa qualquer. Mas é preciso ter muito cuidado, porque na limitação aos direitos fundamentais tu não podes dizer proíbo agora e depois logo se vê. Tu tens de funcionar ao contrário, permito e depois logo se vê se foi longe demais e então tenho de sancionar. Portanto, a Federação disse é tudo muito bonito, mas então podíamos ter aí um discurso muito certo, mas o problema é que não tendo lá claro nos regulamentos que é a questão do prestígio da competição, muitas das vezes há decisões que parecem mais baseadas, não digo que por mal, mas parecem mais baseadas no prestígio da competição do que propriamente nos direitos fundamentais. Eu tenho direito à crítica, enquanto direito fundamental à crítica do desempenho, eu tenho direito a dizer é incompreensível porque é que não se marcou aquele penalti que era evidente. Eu tenho direito a dizer deram 3 minutos de desconto e no outro jogo deram 10 minutos de desconto, isto é incompreensível. O que eu não tenho direito a dizer, fazendo a ligação à diferença que estavas a traçar há pouco, é eu dizer que aquela pessoa é corrupta. Porque num caso eu estou a atribuir uma característica, é ladrão, é corrupto, é vigarista, etc. No outro caso eu estou a fazer um juízo de desempenho. E às vezes aqui a diferença é muito ténue. Portanto, eu posso dizer reiteradamente este hábito tem prejudicado o clube X. Isto é um juízo de desempenho, é um juízo de facto. Pode ser falso, é mais ou menos verosímil. Se alguém disser que nem sequer arbitrou jogos, nem sequer é verosímil. Mas a liberdade de expressão compreende isto e, portanto, não devia haver qualquer tipo de sanção com este conduto. Estádio São Luís, Faro, 12 de setembro de 1999. O jogador do Sporting, Delfim, faz através de livre direto 3-0. No momento dos festejos, levanta a camisola e fica visível uma frase escrita numa t-shirt branca. Um golo por Timor. No resumo televisivo elogiou-se o gesto e a imprensa escrita juntou-se no aplauso. Avancemos no tempo. Estádio dos Arcos, Vila do Conde, 4 de outubro de 2023. O Moreirense vence por 4-0 o Rio Ave e no momento do quarto golo o jogador Madsen levanta a camisola. Por baixo, escrita numa t-shirt branca, lê-se a frase: que Deus perdoe essas pessoas ruins. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou em 2.805 euros. O Pedro Muniz Lopes já falou sobre as sanções às mensagens dos jogadores, mas eu insisto no tema. É legítimo os atletas verem condicionada a sua liberdade de exibir o que quiserem? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Isso é a chamada restrição fantasma. Ou seja, é uma restrição... Aliás, o que é que depois o outro lado dirá? Não é uma restrição fantasma, é uma restrição para precaver determinadas coisas que venham aí. Mas não sabes o que é, como o Dicânio, que tinha aquelas situações, etc. Está bem, mas isso nós não podemos partir do princípio que se acontecer, aconteceu. Isto é uma sociedade de risco. Nós não podemos, não é, um ditado popular, mandar fora a criança com a água do banho, não é? À partida está tudo proibido. Nem Deus no comando, Deus olha por todos nós, nem a guerra de Gaza, nem um amigo que morreu, nada disso pode ser feito. E tudo isso cai dentro da liberdade de expressão.
é que é importante perceber que a liberdade de expressão não é só oral, não é só verbal. É mostrar camisolas, pintar, declamar, cantar, tudo o que seja expressão em geral é livre. E portanto, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido. Não acho que é uma coisa que vai ter de desaparecer, porque eu acho que depois. Como é que entram em incoerência? Já viste aqueles casos de federações que apoiam até abandonos de jogos quando há insultos racistas? Apoiam o abandono de jogos da parte de. Porque politicamente não iam fazer o contrário, se não pareciam que eram coniventes com aqueles insultos racistas, mas depois não permitem que alguém levante a camisola e tenha qualquer coisa Black Lives Matter ou todos somos iguais ou algo do género. É incoerente. Como é que é possível punir num caso e depois. Porque o abandono do jogo é a pior coisa que podemos fazer, que interrompes a partida, acabas a partida, em princípio. Então o teu clube fica a jogar com menos um. Há gritos nas bancadas dos estádios que, por tão inofensivos, quer dizer, à luz atual talvez seja melhor acrescentar aparentemente inofensivos, já se tornaram clássicos. Um deles é o grito que arrasta uma bancada, novos e velhos, senhoras e senhores. O famoso gatuno, gatuno, gatuno. Pois, é proibido e dá multa. Pelo menos a julgar pelo relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativamente ao encontro Casa Pia-Feirense do Campeonato Nacional de Sub-19, segunda Divisão, de 11 de maio de 2024. Lê-se o seguinte: comportamento incorreto do público. Violação de deveres relativos à prevenção da violência. Após o final do jogo, o público afeta a equipa B, Clube Desportivo Feirense, perfeitamente identificados com camisolas e cascóis, entoou um cântico injurioso e ofensivo contra a equipa de arbitragem, dizendo: gatunos, gatunos. Vieram para cá roubar, seus ladrões. 245 € de multa. Mudamos as agulhas de treinadores e jogadores e passamos para a bancada. O Daniel Freire dos Santos é investigador e encontra-se a trabalhar na tese Voa à Bola, Culturas Adeptas, Economia Política e Estado na História do Futebol em Portugal. É ainda um dos oradores e organizadores da conferência Chorus of the Crowd, a realizar em Lisboa em setembro. É ele que pergunta sobre como pode ser vista a evolução do ser adepto em Portugal, desde os tempos de ditadura, passando pela chegada da liberdade e democracia, até esta espécie de policiamento da linguagem à falta de melhor expressão. E percebe-se que para compreender o olhar sobre os adeptos, será necessário recuar primeiro ao olhar sobre os estádios. Os estádios vão surgindo e evoluindo sem que o conceito legal o acompanhe, porque até esta altura, até 59, por exemplo, não temos nenhum registro concreto. Em 27 temos um pequeno diploma que fala dos estádios de futebol, mas em 59, podemos dizer assim, é quando temos um pequeno vislumbre sobre uma referência legal concreta em torno do estádio, de forma bastante geral e sem ser muito específico, porque, por exemplo, colocava lado a lado com circos, com teatros, com cinemas, etc. Por isso não era uma coisa muito específica, era uma coisa mais geral para os espetáculos públicos. E isto, obviamente, não é que os estádios não estejam na boca das pessoas do Estado, por assim dizer, né, das pessoas pertencentes à estrutura do Estado. E eu tirando aqui esta nota meio que eu tinha aqui, por exemplo, o Ricardo Durão, que é uma alta patente do Exército, em 1953, que era deputado na Assembleia Nacional, ele refere-se mesmo a uma estadiomania que teria invadido o espírito das pessoas, não é? Desconsiderando aquilo que seria, segundo ele, uma política que deveria ser seguida, não é? Mais abrangente relativamente aos complexos desportivos. E depois temos, por exemplo, exemplos ainda nos anos 40, na preparação da construção do Estádio Nacional em 44, o Quintino da Costa, que era professor no Instituto Nacional de Educação Física, também procurando também justificar os próprios preceitos da construção, dos preceitos do regime e a construção do Estádio Nacional. Ele no fundo, ele advogava que o estádio deveria ser uma escola, não um circo, próximos da Grécia Antiga e não da Roma Antiga. Ele faz, isto aqui obviamente não era bem assim, não é? Mas ele faz esta conceptualização, porque aqui ele preferia que, claro, os portugueses, neste caso, se entregassem àquilo que os gregos faziam, que seria este exercício de forma disciplinada, mas despreocupada, amadora, e não aquilo que os romanos supostamente circunscreviam, não é? Que seria mais por uma questão de divertimento público, não é? Muitas vezes pago, etc.
Pronto, mas estes lives depois não têm grande aplicabilidade legal e essa autonomização sobre o conceito dos estádios, e já vamos lá, acho que vamos fazer porque é que isto se liga aos adeptos, esta definição mais específica sobre o conceito de estádio no fundo só acontece em democracia. Não é durante a Primeira República, como é óbvio, porque aí também o desporto e a indústria do futebol, neste caso, ainda estava a desenvolver também, estava-se ainda a organizar, algo bastante ainda débil na sua institucionalização. Não é no Estado Novo, mas é sobretudo em democracia, sobretudo a partir dos anos 90 e adiante, e sobretudo no século XXI, que existe essa autonomização legal dos estádios. Falou-se sobre como os estádios estavam equiparados a circos em matéria de regime legal e, por incrível que pareça, essa realidade alterou-se não há tantos anos quanto isso. Foi sobretudo com a chegada do novo milénio que os estádios, e os adeptos por arrasto, passaram a conhecer novo enquadramento. Mas isto para dizer que em 92 depois temos um decreto-lei que reforça esta necessidade de traçar um regime legal aplicável aos recintos esportivos, em 90, ou seja, e é aí, por exemplo, que se qualificam os espetáculos entre os de risco elevado e os de risco normal. Depois, em 97, temos um outro decreto que fala sobre a especificidade de diferentes recintos esportivos, e depois em 2001, esse sim, já é um regulamento, neste caso sobre as condições técnicas dos estádios de futebol, ou seja, destaca em diploma isolado os estádios de futebol, consagrando-os enquanto um corpo autónomo com funções concretas. E eu acho que isto é motivado pela própria preparação para o Euro 2004, que já podemos ir mais tarde a isso, e obviamente depois aliado a outras justificações, não é? Ou seja, não podemos esquecer que aqui a União Europeia e a própria UEFA também têm certo tipo de exigências que obviamente depois têm a sua influência, mas passando também, e este é o meu ponto principal que me faz ligar aos adeptos, por um modo que, apesar de já vir pelo menos de 59, não é? Desta lei que eu referi de 59, é agora diferente. Este modo de olhar a ordem, de garantir a disciplina dos corpos, não é? De organizar as massas, as pessoas, sendo que este controle vai evoluindo da repressão mais óbvia, não é? E já podemos também voltar a que esta é aquilo que seria a repressão física mais óbvia, por exemplo, no Estado Novo, a uma disciplina mais incorporada em democracia, não é? Uma vez que também o espetáculo em si é mais visível, mais mediatizado, mais espetacular. Ou seja, tentar contê-lo não apenas pela via da força, não é? Policial, até porque isso choca com os valores democráticos, creio eu, em que nos sustentamos, mas como é que eles podem, não é? No fundo, tentar negociar e arranjar aqui formas de contornar estas questões mais visíveis. Estando arrumada a questão da reflexão sobre a evolução dos estádios, chegamos então aos adeptos. Para se ficar a saber que o cuidado com a manutenção da ordem ao lidar com multidões está presente há mais de um século, mas tal como hoje, nem sempre é possível evitar os excessos. E isto para chegar aos adeptos. Porquê? Porque eu acho que o conceito de adepto segue mais ou menos esta lógica. O Estado, neste caso, por exemplo, da Primeira República ao Estado Novo, procurou muito timidamente olhar a massa adepta, sem que isso passe por uma definição concreta do adepto do ponto de vista legal, tal como acontece no Estado. Ou seja, não existe esta definição. Estas definições, no fundo, são um bocado maleáveis, também dependem às vezes de forças políticas, de vontades políticas, etc. Se cá nem existem, nem são unas, não são concretas. Ou seja, mas o que começa por existir de facto, acho eu, é um olhar sobre a manutenção da ordem. E isso é muito evidente logo nos anos 20, por exemplo, em 24, há uma ordem do comando da GNR que diz que os militares que vão aos jogos fazer serviço devem ter um rigor e um cuidado diferentes por causa da grande aglomeração de pessoas. Estou aqui a citar, não é? Só que depois também vemos que ao mesmo tempo, por exemplo, logo no ano seguinte, nós temos um exemplo que é muito interessante, no sentido em que se calhar também se fala um pouco disto, porque também é o que é, se calhar não é assim tão interessante, mas pelo menos é interessante para mim porque é um bom contraponto. Logo no ano seguinte temos a GNR a matar 2 adeptos na sede do Sporting, aqui no Campo Grande, depois de um jogo contra o Olhanense. Houve uma série de desacatos, pronto, e eles, isso vem nos jornais, e eles no fundo, para conter também a coisa, entram pela sede, pronto, excedem-se no uso da força. Isso era também às vezes muito comum no próprio controle das manifestações
durante a Primeira República, ou seja, não é nada de extraordinário nesse sentido, mas acho que é bom para perceber aqui o contraponto, ou seja, existe esta preocupação, mas também existe ainda esta amadorismo, se queremos pôr assim, esta ineficácia por parte das forças policiais em garantir esta manutenção da ordem pública, porque é isso que começa aos poucos também a estar na ordem do dia quando se trata do futebol. Pronto, e, por exemplo, depois já na ditadura, na Assembleia Nacional, vários deputados também depois acabam-se por reportar a vários incidentes no futebol. Isso nos anos 40 e 50 é muito evidente. Ou seja, e sabemos que isso é uma constante a partir dos anos 40, como eu estava a dizer, mas quando existe esta maior organização institucional do Estado, a partir dos anos 40, a verdade é que começam a sair ordens circulares, por exemplo, que tentavam que se fizesse um policiamento mais evidente, com mais força, mais forte, mais concreto nos estádios, e que procurasse minimizar, por exemplo, as faltas cometidas contra os árbitros, não é? Sendo aqui o árbitro uma figura simbólica, obviamente que representava, se queremos pôr assim, o Estado, não é o Estado, mas esta força da ordem hierárquica, não é? Pronto. Também, daí eles também tentarem intervir sobre isto, mas é só nos anos 60, eu acho que em parte devido à pressão internacional, que eu também falei há bocado para os estádios, e à própria modernização das técnicas de manutenção da ordem pública. Isso era toda uma outra conversa, mas existe todos uns regulamentos que nos falam também de como é que os polícias, por exemplo, neste caso, como é que eles deveriam garantir a manutenção da ordem pública sem causar grande alarme público, etc. Pronto, mas isto porquê? Porque nos anos 60 já estamos a falar de um regime diferente quando comparado, por exemplo, nos anos 40, não é? 30, 40. Pronto, mas aqui vamos tendo, ou seja, nos anos 60 vamos tendo alguns vislumbres, mas de novo, ou seja, alguns vislumbres neste sentido de preocupação de garantir a manutenção da ordem, de garantir esta gestão mais eficiente também do espaço público, neste caso dos adeptos também. Mas eu acho que, de novo, isso não nos leva de novo a uma conceptualização sobre o adepto, e não é aí, por exemplo, que podemos interar-nos dele nas teias legais, não é? Isso, de novo, só acontece de novo em democracia, não é? E acho que aqui, seguindo a lógica dos estádios, é de novo nos anos 90 e diante, quando se fala, por exemplo, em lei de grupos organizados, de adeptos, neste caso. O Daniel Freire dos Santos introduziu a chegada à lei das claques e esse fenómeno parece ter dinamizado a atenção no que alterações legislativas diz respeito. Em pouco mais de uma década, uma mão cheia de evoluções fez mudar a percepção na hora de olhar os designados grupos organizados e adeptos. Em 98 fala-se, neste caso, de claques. Depois, em 2004, aí sim dedica-se um artigo já só, por exemplo, aos grupos organizados de adeptos. E depois em 2009 isto no fundo seria prolongado, e aí já vemos o próprio conceito de adeptos, do grupo organizado de adeptos já é aprofundado, já lhe dedicam várias secções, não só um artigo, é uma coisa muito mais minuciosa, porque, por exemplo, enquanto em 2004 eles, neste caso a lei, dizia que, neste caso, um grupo de adeptos seria um conjunto de adeptos que se constitui como associação, e estou aqui a citar. Em 2009 já seria um conjunto de adeptos filiados ou não numa entidade, não é? Pronto, e estas alterações à lei de 2009, entre 2011 a 2023, estas 5 alterações legislativas que houve nos últimos 15 anos, mais ou menos, menos 13 anos, ou seja, acabam por ser cada vez mais minuciosas sobre, por exemplo, o que é que um adepto pode ou não fazer, o que pode ou não transportar, o que pode ou não dizer, por aí fora. Ou seja, e ainda que não se defina totalmente o que é o adepto, o que existe, tal como nos estádios, é esta maior especificação que vai ao encontro de um foco na securitização, creio, e na constituição, ou pelo menos sim, na constituição de comportamentos desviantes, não é? Em crime, neste caso, ou seja, existe uma codificação de comportamentos que vão depois legitimar, autorizar esta maior vigilância e até uma intervenção individualizante sobre o prevaricador, que abalaria a ordem pública, mas que também destabiliza este setor que seria
comercializável, a venda no fundo deste espetáculo. Há uma memória coletiva de quem cresceu com o futebol dos anos 80 e 90 que é das faixas exibidas nos estádios de futebol. Algumas que reivindicavam mensagens em prol da comunidade, de cariz político, embora não político ou partidário. Uma em particular ficou-me na memória e dizia respeito à luta de Vizela pela elevação ao concelho. Felizmente, a investigação a este episódio levou-me até ao documentário Vizela, um sonho comum, a independência de um povo. E no meio de quase 2 horas de filme, narrando a luta daquelas gentes pela sua causa, lá apareceu a faixa e o futebol. Entenderam os vizelenses que a visibilidade do Euro 96 podia ajudar. E no jogo Portugal-Dinamarca, fizeram do estádio palco de batalha política. Na Inglaterra, foi no Europeu de Futebol, e Portugal ia jogar, era o primeiro jogo com a Dinamarca. Temos 2 ou 3 vizelenses que estão a estudar em Inglaterra. Vamos ver se eles vão ver o jogo. Podiam levar uma tarja de Vizela a concelho. Disseram que sim. Eu recordo que fui. Então, Guilherme Caldas Peixoto, falei com a Dona Maria do Céu e disse: eu precisava de um pano grande para colocarmos bandeiras e estamparmos Vizela a concelho para ir para a Inglaterra. Surgiu a possibilidade de apoiarmos Vizela com uma tarja Vizela a concelho. Lembro-me na altura, com a ajuda de muitos vizelenses, não é? Eles costuraram a tarja em Vizela, enviaram-na para a minha casa em Inglaterra e eu e o Ricardo tratámos do resto. Já dentro do estádio não foi assim tão fácil, porque nós estávamos na secção portanto, da claque portuguesa e como imaginam, ganhar espaço dentro de um estádio para pôr uma tarja daquele tamanho ao lado dos Ultras Portugal, foi preciso muitas negociações, mas conseguimos arranjar lá o espaço para a tarja. Curioso que eu ouvi na TSF, nessa altura, um documentário, antes do jogo, dizendo a claque de apoio à equipa portuguesa, e vê-se ali uma enorme tarja, também com um símbolo político, Vizela a concelho. Não é caso único, nem tão pouco português. Em 2019, o debate em torno desta forma de liberdade de expressão esteve aceso no Brasil, a propósito de 2 faixas exibidas por adeptos que acabaram a ser sancionadas pela lei. Uma que questionava quem mandou matar Marielle Franco e outra com o rosto de Elis Regina e a frase nenhuma a menos. Ambas foram consideradas de cariz político e retiradas, o que, segundo alguns juristas, violou o princípio da Constituição. Se pensarmos na evolução da paisagem das bancadas, vem também à memória as faixas representativas de regiões. O núcleo sportinguista de Tomar, ou a Casa do Benfica de Castelo Branco, ou os Dragões de Lisboa, por exemplo. Mas há mais. Resgatando uma vez mais a memória coletiva, a mesma destas faixas, recordamos objetos como o tambor ou a buzina que deixaram de se escutar nas bancadas. Oportunidade para perguntar a Pedro Muniz Lopes se a lista cada vez maior de objetos proibidos, desde as buzinas às faixas, não são também em si uma limitação à liberdade de expressão. Essa é uma ótima questão, que eu acho que a resposta deve ser casuística. Ou seja, e eu acho que uma vez mais há uma certa tendência de mandar fora a criança com a água do banho. Eu já estive envolvido em vários processos, o que refiro só em abstrato, que têm a ver com a introdução de determinado tipo de instrumentos que podem ser armas de arremesso, e que lá está, claramente não podem ser, as moedas também podem ser, mas é muito difícil fiscalizar a moeda, não é? O telemóvel ou outra coisa. Agora, faixas, não vejo como. Faixas tenho muito mais dificuldade em compreender, porque repara, já irei à questão das buzinas. Há casos, aliás há um caso concreto que eu vou referir em abstrato, em que um presidente de um clube foi insultado pelos próprios adeptos, que é uma coisa até bizarra, porque depois é o próprio clube cujo presidente foi insultado pelos próprios adeptos que é punido. É uma coisa engraçada. Porque eles, num jogo, curiosamente não era futebol, irromperam em cânticos dizendo mal desse presidente. Isto é uma coisa que não é antecipável, é um comportamento espontâneo, ou seja, é impossível só as pessoas entrar a ser amordaçadas. Muitas vezes acontece, alguém começa uma coisa e os outros continuam, depois
depois eventualmente as forças policiais podem tentar moderar, então a coisa continua e há liberdade de expressão e depois, a posteriori, esse presidente pode meter uma ação de indemnização e dizer senti-me muito lesado, etc. Não há maneira de parar isso, ou seja, não há maneira de... Se uma pessoa entra com uma faixa, a faixa pode dizer núcleo sportinguista de Tomar e pode dizer impropérios. Se disser impropérios atentatórios, então o clube que é responsável pela organização do evento, que é o clube da casa, e as forças de segurança em articulação com os agora não me lembro da terminologia técnica, mas os stewards que fazem patrulhamento dos adeptos, devem diligenciar no sentido de retirar essa faixa. Mas lá está, não pode haver inversão da lógica. A partir da faixa é permitida porque a faixa não é, e esta é uma pedra de toque muito importante. Eu posso fazer muitas coisas com uma faixa, até posso ser muito violento com uma faixa, posso tentar estrangular alguém, mas é muito pouco verosímil que aquela faixa vá ser utilizada como um instrumento de ataque. Uma corneta ou algo do género que seja pesada já é um bocadinho mais verossímil. Um objeto cortante é óbvio, ou então eu posso levar uma faca de queijo e a única coisa que eu quero é cortar um queijo, mas o risco daquilo acontecer é muito maior. E, portanto, aquilo que eu acho que ainda não está suficientemente compreendido, quer nos direitos fundamentais em geral, quer nos direitos fundamentais do desporto, é fazer a diferenciação entre estes riscos abstratos que têm de ser feitos e depois aceitar que nós vivemos numa sociedade de risco. Vivemos numa sociedade de risco, ou seja, não se pode querer evitar tudo dentro de um estádio de futebol, mas depois permitem-se uma de coisas cá fora. Não pode ser. Portanto, há que fazer uma limitação também equilibrada, porque senão lá está, estamos a copiar os Estados Unidos da América e não podemos copiar os Estados Unidos da América. Não é aqui nesta casa mando eu. Não. No estádio de futebol, um adepto não está totalmente sujeito ao Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, Belenenses, o que quer que seja. Não. Eles são instituições privadas, na maior parte delas de interesse público, que estão em conjunto com a Liga a organizar um evento, com a Federação, mas estão limitados pelos direitos fundamentais. Claro que depois dir-me-ás, depois a questão de mandar força ali, não é? Mas um adepto tem o seu trunfo contra a maioria. Diz, não, eu tenho direito a isto, eu tenho a Constituição, eu tenho direito a isto. E aquilo devia prevalecer, e vai prevalecer eventualmente em tribunal depois. Agora, naquele momento, não prevalece. Voltando aos documentários, em Futebol de Causas, recorda-se a final da Taça de Portugal de 1969 entre Académica e Benfica. Em plena crise estudantil, as bancadas do Jamor serviram de um autêntico comício contra o regime, ao ponto de o encontro não ter tido transmissão televisiva para preservar a imagem do Estado. Daniel Freire dos Santos recorda como o futebol e os estádios foram historicamente utilizados para veicular mensagens de âmbito mais alargado do que o pontapé na bola. Esse, se calhar, foi o momento mais épico, podemos dizer assim, daquilo que seria esse uso do Estado enquanto veículo dessas mensagens políticas, sobretudo no Estado Novo, claro, que foi bastante surpreendente, não sendo propriamente não sendo propriamente uma novidade. Por exemplo, há um episódio, bem, aí não é em Portugal, mas há um episódio muito interessante, por exemplo, em França, se não estou em erro, em 67, quando o Benfica vai jogar a vai jogar a Paris contra o Angers, no Parque dos Príncipes, por exemplo, temos notícia que os próprios, neste caso, as pessoas que estariam contra o regime ditatorial, usaram esse momento também para fazer passar as suas mensagens através de panfletos, mensagens, por exemplo, havia supostamente colagens, pichagens no metro de Paris, perto do estádio do Parque de Príncipe, por isso ou seja, 69 não foi um momento único nesse sentido. Acho que foi aquele que foi, obviamente, que saiu mais cá para fora, não só por causa do momento em si, ou seja, muito mais mediatizado, pelo menos algo noticiado e passado de boca em boca, também por causa da situação dos estudantes, mas, ou seja, não é um caso único, temos vários exemplos ainda durante o Estado Novo, ou seja, disto, não é? Como é que o futebol seria usado para esta componente mais social, política. Regressando ao Futebol de Causas,
Entre os testemunhos há quem narra a aventura que foi conseguir, em ditadura, fazer entrar no estádio as frases que pediam justiça para os estudantes. Aproveito o tema para perguntar ao Daniel Ferreira dos Santos, em jeito assumidamente provocatório, e pese embora o devido exagero na comparação, se terá sido mais fácil ir com faixas de protesto num estádio em ditadura do que atualmente em democracia? Bom, essa é difícil. Bom, eu não sei se seria mais fácil, até porque o nível de repressão física era algo diferente, como é óbvio, né? Não podemos comparar um regime ditatorial fascista com um regime democrático, como é óbvio, mas certamente seria menos burocrático. Ou seja, eu acho que daquilo que menos dos elementos que eu tenho é que, apesar de ser mais risky, não é? Ou seja, ser mais complicado, precisamente por causa desta repressão, seria muito. As consequências físicas, etc., se calhar, provavelmente seriam muito maiores, não é? A verdade é que esta espontaneidade acontecia, e o que vemos, por exemplo, se quiseres fazer este grande pulo temporal para os últimos anos, porque acho que é isso que me estás a perguntar, não é? Por exemplo, se em Portugal poderíamos ver protestos contra qualquer tipo de política, não é? Seja no fundo uma manifestação de uma ideologia política ou não, uma manifestação política, ponto, não é? Eu acho que não, eu acho que é muito difícil, ou quer dizer, ela acontece, mas acontece com uma série de repercussões depois, obviamente, nos adeptos. Neste caso, sobretudo, não quero estar aqui a destacar uns obviamente, e não quero estar aqui a diferenciar estes adeptos, ou os adeptos em si, mas depois estas mensagens hoje em dia, ou pelo menos nos últimos anos, de mais décadas, são fortemente associadas aos grupos organizados de adeptos. A verdade é essa, não é? Nos tempos mais recentes, um dos cânticos que será, provavelmente, recordista em matéria de multas a clubes é o que fala em horários indecentes, violência da polícia e a Liga é merda. Um artigo de agosto de 2021 do jornal alemão Deutsche Welle referia como as autoridades daquele país foram instadas a parar com a criação de bases de dados e adeptos que não eram suspeitos ou acusados de qualquer crime, por isso colidir com os seus direitos enquanto cidadãos. O artigo referia ainda que um tribunal da cidade de Colónia havia deliberado que a prática das autoridades de filmarem adeptos devia ser terminada de forma imediata. Citando a decisão do tribunal, lê-se: o que se vê nessas filmagens são homens em tronco nu que gritam e batem em tambores. Isto constitui, dependendo das preferências individuais de cada um, práticas de gosto duvidoso e peculiares formas de lazer, mas não constituem qualquer prática ilegal. E por cá, em nome da liberdade de expressão, pode-se insultar a Liga, mesmo que, tal como na Alemanha, se possa considerar a linguagem de gosto duvidoso? Há legitimidade em punir isso? Pedro Muniz Lopes responde. E isso, repara, até é interessante que tu digas isso, porque uma das limitações à liberdade de expressão é o direito à honra. E é muito discutível. Se permite só fazer aqui um pequeno desvio, se tu viste um filme que era o Larry Flint. O Larry Flint, a dada altura, isto é factual, diz que um bispo cometeu atos incestuosos com a mãe. O bispo tinha 70 anos e a mãe tinha 97, ou o que é. E o Supremo Tribunal norte-americano, numa formação maioritariamente conservadora, disse: isto não tem nenhuma visibilidade. Ele claramente não queria dizer que o bispo tinha cometido atos incestuosos. O que ele queria dizer é que a vossa moralidade da Igreja Católica é uma moralidade falsa e contraditória, e portanto a mensagem tem conteúdo político. Ou seja, como ninguém acreditou, o bispo não se pode sentir tão ofendido. E aqui acontece um bocado a mesma coisa. Na Constituição diz que as pessoas coletivas, os clubes, as ligas, as associações, só têm direitos na medida em que sejam compatíveis com a sua natureza. Por exemplo, o Sporting não pode casar com ninguém, o Belenenses não tem liberdade de criação artística, mas podem ou não ter direito ao bom nome, depende das teorias, e têm certamente direitos fundamentais que são compatíveis com a sua natureza, por exemplo, a sustentabilidade financeira, ou algo do género, igual tratamento de parte do Estado e por aí adiante. Ora, eu insultar alguém, insultar um árbitro diretamente, ou insultar uma organização,
não é a mesma coisa. Se eu disser ali a merda, eu estou a utilizar uma mensagem de conteúdo mais ou menos político, ainda desportivo, e não estou necessariamente, depende do contexto, claro, não estou necessariamente a atacar aquela pessoa. Se eu disser o sujeito X é corrupto, então aí a coisa é diferente. Estou a afetá-lo diretamente na honra. Para a realização deste episódio, procurei escutar a Secretaria de Estado do Desporto e a Liga Portugal, para dar a oportunidade de partilhar o seu ponto de vista sobre o tema e obedecer ao elementar princípio de dar voz a todos os lados da mesma questão. No entanto, passado um mês, não chegou qualquer resposta ao convite. Procurei igualmente ouvir o Sindicato dos Jornalistas e o Clube Nacional de Imprensa Desportiva, mas não obtive também qualquer resposta à solicitação. É que, de braço dado com a liberdade de expressão, há também espaço para questionar a liberdade de imprensa. As regras da Liga Portugal são apertadas no que respeita ao exercício da profissão de jornalista e já foram matéria de polémica. Foi notícia, em 2022, uma multa da Federação Portuguesa de Futebol à jornalista da Sport TV, Rita Latas, por ter questionado, na flash interview do jogo Sporting Chaves, o técnico Rubén Amorim sobre umas declarações do jogador Slimani ocorridas durante a semana. É que o regulamento de competições da Liga refere que na flash interview só podem ser feitas perguntas sobre o jogo que acabou de acontecer. Na altura, o Sindicato dos Jornalistas e o Clube Nacional de Imprensa Desportiva fizeram-se ouvir. O presidente do sindicato defendeu que o regulamento das competições não pode sobrepor-se à Constituição da República e manifestou mesmo vontade de levar o caso até Marcelo Rebelo de Sousa. Ao não dar resposta à solicitação do Tom Madeira para falar sobre o tema, não resta muito mais do que deixar dúvidas no ar. Como, por exemplo, como convivem os jornalistas com a moda das conferências de imprensa sem direito a perguntas? Ou as limitações das flash interviews, que além das que já foram partilhadas, vão mais longe e orientam inclusive a ângulos de câmara que têm obrigatoriamente de filmar o painel de patrocinadores e estipulam em 90 segundos o tempo máximo de conversa. Ou quando, numa luta que acabou por ser ganha pelo Sindicato dos Jornalistas, a Liga quis colocar publicidade nos coletes de imprensa que vestem os profissionais de comunicação. A mudança na forma como os jornalistas têm liberdade para fazer o seu trabalho é sentida deste lado do adepto, que se questiona se hoje, sem o repórter da RTP de microfone em punho em pleno relvado 2 minutos após o fim do jogo, se teria sido possível captar a famosa porcaria na Federação de Carlos Queiroz, que há quem garanta ter sido catalisador de uma mudança na seleção nacional. Ou se nos tempos que correm, a célebre entrevista a Sousa Sintra com o episódio da garrafa d'água não teria sido condicionada pelo filtro do assessor de imprensa. Em jeito de homenagem à liberdade de imprensa, mas sobretudo em tributo à liberdade de expressão, acaba-se este episódio com declarações que, mais ou menos infelizes, mais ou menos exageradas, fazem parte de uma espontaneidade à qual está associado ao futebol, que não pode ser higienizada e que é matéria da qual se fabricam as memórias e a passagem do tempo. Do Tony ao Bobby Robson, do Vítor Pereira ao Marinho Pérez, do Paulo Bento ao José Peseiro, do Abel Ferreira ao Sousa Sintra. À liberdade. Só falta, sabe o que é? Vou-lhe dizer, isto alguém já pervertiu. Muito contente. Já disse esta frase. É que se tivesse comprado um anão este ano para o Benfica já tinha crescido. Pá. Só falta isto. Foi difícil. Até hoje com essa entrevista dessa merda desse gajo. O golo é com a mão, não tem a ver com polémica. Na mão, com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. 3 indivíduos dentro do campo. Não conseguem ver uma mão na bola? Portanto, é certo que o Carlos Xavier e o Oceano vão para a Espanha. Certamente um negócio muito vantajoso para o Sporting. Agora partiu o vidro aqui, partiu o vidro aqui do meu carro. Opa, isso é que já é pior. É pá, que grande porra. Fiz agora aquilo. Então não é para... Estava a beber uma água, pá. Estava a beber uma água, mas que coisa. Que é preciso um gajo ser estúpido, pá. Daquelas garrafas e está fora. Então não é que eu acabei de beber a garrafa, a água, falar consigo ao telefone. Ficou cara a garrafa de água e esta chamada. Que grande coisa, é inacreditável. Eu estava muito próximo do lance do Cafu dentro da área. Aquilo não é penalti, aquilo é agressão, você está entendendo? Aquilo é capoeira. Né? Mas pronto, não adianta nada, eu já tomei uma suspensão de 300 mil, quer dizer, eu vou ficar, você está entendendo? Então, há pessoas que confundem dicionário com Bíblia, você está entendendo? Então não tem jeito, não adianta eu vir aqui, ficar educado, ser simpático, não adianta, você está entendendo? Minha decision?
dress contra dress, João Pinto, Alúcio, Rui Jorge, contra dress, João Pinto, Yuran Ailton, Muti Carraj, equipa Muti Carraj, fala equipa intervalo, Muti Carraj, dress contra dress, 0, ok, attack, goal, no Jorge Costa bank. So we tried to get something from the game. Acabámos por sair, portanto, perto do intervalo, sofrendo de um gol fora de jogo, do David Luiz, né? Fora de jogo, 3 metros fora de jogo, em posição, antes da bola partir já ele estava lá em 3 metros fora de jogo, portanto ele ganhou uma vantagem, que é uma forma de enganar os fiscais de linha, aqueles que, como estes, que não percebem nada disto. Para ser anulado o gol também teria que ser penalti, por exemplo. Já para não dizer que o central do Feirense, que nós várias vezes recorremos à quarta área para explicar, os 4 a 5 primeiros lances colocou o braço sempre no pescoço e na cabeça do adversário. Portanto, e quando um árbitro permite isto, condiciona, portanto, libera o jogador que está a fazer isto e condiciona muitos dos nossos jogadores que queriam disputar jogo aéreo. Para não dizer outros lances de amarelos, chegou a ser irritante, sinceramente. Não vou desculpar que nós perdemos por causa do árbitro, já disse, fundamentalmente não fomos eficazes, mas chegou a ser irritante. Uma arbitragem irritante para mim e para os meus jogadores. Fizemos mais um golo com o nosso adversário. Trabalhamos todos os dias porque sabemos que há uma diferença enorme em tudo. Questões económicas, políticas e financeiras. E o único sítio onde a minha equipa consegue competir é dentro do campo. É só aí que nós conseguimos igualar a diferença que existe. Porque nestas 3 é impossível. E dentro do campo nós igualámos hoje e fomos melhores. Fomos melhores. E a injustiça a mim é que me deixa revoltado. A injustiça. É só isso. E quando eu erro, sou o primeiro a chegar aqui e dizer eu errei. Eu fui 3 vezes expulso este ano. 3. As 2 primeiras, muito bem expulso. É vergonhosa a multa que me as 2 multas que me passaram. É vergonhosa. Devia ser muito mais. Muito mais. E lá embaixo em Portimão é falso. Eu não devia ter sido expulso. As outras 2 fui justamente expulso. Justamente expulso. E vou voltar a referir. O futebol é um jogo de emoções que nos tira do sério. Mas a minha não sabia que a injustiça me tirava do sério. Não sabia. Eu posso perder. E chegar aqui e volto a referir. O Sporting nos penaltis foi mais competente. Mas nós trabalhamos todos os dias. E eu, se não ganharem, sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora. Dou a vez ao outro. Eu, se não ganhar, tenho que dar a vez ao outro. E é isso que nós temos que fazer. Okay. But I'm not here to talk about Bruno, about Mossoró. You can say you can talk about football with me. You want to talk about football or want to talk with one player, the other player, or the other player? If you want to talk about Bruno and after this Mossoró and after this which name after this? If you ask me another more player, I leave the room. Yes, is your opinion. You are a big coach, man. Me no. You are a big coach, ok? Porque há coisas que ou mudam na federação ou não vale a pena continuar. E é agora o tempo, portanto, sem arrogâncias, sem nada. É um tempo em que, de facto, não perdemos, não tivemos sucesso. E, portanto, nem sequer se pode dizer que estamos a usar de alguma chantagem. A porcaria toda que existe dentro da federação tem que ser varrida.